Boa tarde, meu irmão. Que bom estar aqui com você. E vamos aqui continuar no nosso estudo. Lembra que na live passada começamos falando sobre a preguiça, ainda dentro do livro de Provérbios, que traz muitos temas para nós. E hoje vamos dar a continuidade, a finalização neste tema sobre a preguiça, sobre a vida de um preguiçoso. Então, não tenha preguiça de estar continuando nos assistindo aí. Então, vamos continuar falando sobre a preguiça e o preguiçoso. Como já vimos, a vida do preguiçoso é uma vida desastrosa. E ele é uma pessoa que está à mercê de passar fome, porque não quer trabalhar. Olha só o que diz aí Provérbios capítulo 19, versículo 15. Fala assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. A pessoa que é preguiçosa, ela ama uma soneca. Ela ama ficar na cama, ela ama sair da cama e deitar no sofá. Ela ama sair do sofá e deitar no tapete. Ela ama sair do tapete e deitar em algum outro canto da casa. Porque a preguiça traz sonolência, a preguiça traz o sono. E a pessoa que é ociosa, ou seja, não está ocupada em atividades, fica muito tempo livre, é uma pessoa que vai padecer fome. Porque não tem trabalho, se não tem trabalho, não tem produtividade. É o que Deus falou para Adão e Eva. Você quer então comer a partir de agora, já que o pecado entrou no mundo? Tem que ter trabalho, tem que ter suor. É com o suor do teu rosto que comerás o seu pão do dia a dia. Mas se não tiver suor, se não tiver trabalho, evidentemente, consequentemente, não haverá o pão do dia a dia. E uma pessoa ociosa, ela está à mercê de passar fome. É isso que Provérbios nos ensina. O problema disso é que a pessoa preguiçosa e ociosa tem preguiça até de levar a comida para sua boca. Olha só que interessante o versículo 24, que diz aí agora do mesmo capítulo 19. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à sua boca. Olha só que interessante, de uma maneira irônica, Provérbios está tratando a vida do preguiçoso. O prato está na frente dele, a comida está ali na frente dele, mas ele tem preguiça até de pegar aquele garfo ou aquela colher e levar a comida à boca. Evidentemente está usando aqui uma figura de linguagem. O que está querendo mostrar para nós? É que o preguiçoso é aquele que começa a fazer alguma coisa, só que a preguiça impera na vida dele e ele logo desiste. Ele até pega o seu prato e coloca no micro-ondas e aperta lá 1 minuto e 2 minutos. Mas quando chega ali, na hora de se alimentar, tem preguiça de levar a comida até a sua boca. Ou seja, ele começa a fazer alguma coisa, alguma atividade e logo para e logo deixa essa questão de lado, porque vai dar muito trabalho. Você tem começado projetos em sua vida e não tem acabado? Você conhece pessoas que têm começado a trabalhos e atividades, mas nunca conclui? Talvez seja por causa da preguiça, porque ele começa a pensar e analisar. Não, esse negócio aqui vai ser muito trabalhoso. Bora parar com isso daqui, porque para mim vai ser muito trabalhoso, vai ser muito cansativo, então deixa isso aqui para lá. Ele tem preguiça até de levar a comida à sua boca. É o que Provérbios está nos ensinando aqui nestes versículos também. E, meus irmãos, precisa-se ter planejamento para você não ser preguiçoso, para você sair da sua zona de conforto e a zona da preguiça. Precisa ter planejamento e colocar esse planejamento em prática. Olha só o que diz o capítulo 20, o versículo 4, diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. E olha só também o versículo 13 que diz assim: não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartará do teu próprio pão. Aqui está mostrando como o preguiçoso, ele tem preguiça de trabalhar. Só que o problema é que ele irá passar fome. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir aquele desenho do Pica-Pau. E o Pica-Pau, você pode saber que ele é um desenho, um personagem preguiçoso. Existia ali um desenho ali do Pica-Pau, onde ele ficava ali deitado na sua cama, num momento onde tudo estava frutificando, todos os outros animais trabalhando, porque o inverno chegaria. E no inverno nada seria produzido, as árvores não produziriam frutos, né? Então, o que os animais faziam? Pegavam ali aqueles alimentos e guardavam em seus celeiros, para que quando chegasse o inverno, eles pudessem então ter o que comer.
Mas o pica-pau, ele não trabalhava. Ele ficava lá de boa na vida dele, mas o que aconteceu? O inverno chegou, o inverno se aproximou e nada mais começou a produzir. E ele saiu para um lado e para o outro para procurar comida, mas não achava. Todos os outros animais tinham alimento em suas casas, mas o pica-pau não tinha. Por quê? Lá atrás ele não trabalhou. É isso que Provérbios está nos ensinando. Você precisa ter planejamento, você precisa saber aonde é que eu vou trabalhar para depois usufruir desse trabalho. Foi o que José fez lá no Egito. Lembra o que José fez? Ele sabia que haveria 7 anos de fartura e depois seguidos 7 anos de fome. Opa, se terá fome, não terá produção. Nós não conseguiremos plantar nada e não vai produzir nada. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em dobro agora nesses 7 anos. Vamos produzir. Vamos armazenar muito alimento, muitos grãos. Vamos armazenar de uma tal maneira que nós consigamos passar os 7 anos de fome tendo alimento em nossas casas e em nossas mesas. Ele usou planejamento, ele usou a sua inteligência. E é isso que nós devemos fazer para que saiamos da zona da preguiça, a zona de conforto. O problema do preguiçoso é outro também, que ele vai morrer querendo. É aquela questão de desejar e nunca ter. Olha só o que diz o capítulo 21, versículo 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele deseja muitas coisas. Ele pode desejar um carro, ele pode desejar entrar numa faculdade, ele pode desejar passar num concurso público, mas nunca vai obter isso porque suas mãos recusam a trabalhar. Ele tem até aquele desejo de passar naquele concurso público, mas ele se recusa a estudar, ele se recusa a se debruçar atrás de livros, vídeos, estudar noites e noites, ele se recusa a ter esse trabalhão. Então, como consequência, nunca irá passar numa prova. É aquela pessoa que deseja ter um emprego na sua vida, ter ali uma carreira profissional, só que ele se recusa a ir atrás de emprego, ele se recusa a melhorar a sua área profissional através de cursos, através da sua diligência dentro do seu trabalho, mas ele se recusando dessa maneira, ele nunca vai obter ali o objeto de desejo. Então, o preguiçoso é alguém que gosta de desejar, mas detesta trabalhar. Uma outra coisa também é que o preguiçoso, você pode saber disso, ele tem desculpas convincentes. Ele é um homem que dá desculpa para tudo. E começa a dar desculpa para isso, dá desculpa para aquilo outro, para que as coisas não aconteçam, para que ele possa se esquivar de um trabalho. E note se você não é uma pessoa que está dando desculpas demais. Olha só o que diz o capítulo 22, o versículo 13. Diz assim para nós: diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele diz assim: eu não vou trabalhar não, porque lá fora tem um leão. Então, se eu for para lá, eu vou ser morto. É melhor não trabalhar e ficar vivo dentro da minha casa. Às vezes, olhando para esse versículo, lendo com os óculos da nossa cultura brasileira, nós pensamos, o preguiçoso é alguém que está desculpas desfarrapadas, desculpas admiráveis. Mas não, o preguiçoso, na verdade, ele é muito convincente nas suas desculpas. Nós temos que ler a Bíblia pensando na cultura a qual ela foi escrita. Ela foi escrita ali na região da Judéia também, né? Ela foi escrita ali na Ásia, ela foi escrita ali numa cultura onde tinha leões. Então, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que era comum ter leões. Aqui no nosso país, no Brasil, você não vai sair na rua e encontrar leões na rua. O máximo que você pode encontrar é se você for num zoológico, porque leão não é natural aqui da nossa região, do nosso país. Então é só se você for no zoológico. Para nós, esse versículo, ele está dando desculpas desfarrapadas. Mas se você for pesquisar como que era Israel naquele período, leões era algo que existiam sim ali na comunidade. Por exemplo, você vai ler Sansão, o que Sansão achou dentro de um leão morto, a qual ele mesmo matou? Ele achou mel, ou seja, ele teve um contato com o leão. O que Davi falou para Saul quando ele livrou as suas ovelhas? Eu matei um leão e matei um urso. Note que eles tinham contato com leões. Lembra no Antigo Testamento que tinha um soldado que no tempo de inverno desceu numa cova e o que ele fez? Matou um leão. Note que era comum ter leões ali. Lembra de Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões.
Então, olhando para a cultura ali da época, então você vai perceber que era comum ali ter leões naquela ocasião. Note muito bem que o preguiçoso é uma pessoa que dá desculpas convincentes. É aquela pessoa que você chega com uma proposta e ele dá desculpas tão convincentes que você até acredita nele, falando, nossa, realmente você tem razão, é melhor a gente não fazer isso aqui não, é melhor a gente deixar esse trabalho de lado, é melhor a gente deixar esse projeto de lado, porque o que você falou, você realmente tem razão. Mas, na verdade, ele está sendo convincente por causa que a preguiça dele o leva a pensar em situações para que ele possa se esquivar daquele trabalho. Então, note muito bem isso. Uma pessoa que dá muitas desculpas, provavelmente é uma pessoa preguiçosa. E a preguiça dá uma inteligência para ela, para que ela possa se esquivar de trabalhos, de se esquivar de coisas que vão trazer ali um cansaço mental ou um cansaço físico para ela. Ela não querendo passar por esse momento de cansaço, opa, então vamos aqui arranjar algumas desculpas bem convincentes. E as pessoas vão abraçar. Isso é um perigo. Não dê tantas desculpas, porque talvez a preguiça está sendo revelada na sua vida. Salomão, certo momento, ele estava fazendo um passeio no seu reino e ele aprendeu alguma coisa olhando para o campo do preguiçoso. E olha só que interessante esse texto aqui também. Provérbios capítulo 24, a partir do 30, diz assim para nós. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos e a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruína. Tendo visto, considerei. Vi e recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Salomão ele estava fazendo esse passeio e ele aprendeu como que o preguiçoso ele trata o seu campo. Ele tem um campo, ele tem tudo para produzir, mas a preguiça o impede dele ir lá. Então este homem, o dono desse campo, tinha uma preguiça, era muito preguiçoso. Ele não ia trabalhar no seu campo. Então o que Salomão percebeu? Já que o homem não vai trabalhar, o que está sendo produzido ali? Apenas matos, apenas espinhos, porque o homem tem preguiça de ir lá trabalhar. Não tem produção de alimento. Os muros que cercam aquele terreno estão caídos. O homem tem preguiça até de levantar os muros para proteger o seu terreno. Tudo está abandonado. Assim é a vida do preguiçoso. O preguiçoso, quando ele tem preguiça de agir, ele abandona muitas áreas da sua vida. Olha só, se você não quer que matos cresçam na sua vida, você precisa deixar a preguiça de lado. Como que está a educação dos seus filhos? Será que na educação dos seus filhos, matos, espinhos, urtigas não estão crescendo? Por causa, talvez, que você está tendo ali uma preguiça de atuar na educação eficaz dos seus filhos? Será que a sua preguiça é tanta que você terceiriza a educação dos seus filhos, deixando na mão de internet, de youtubers, ou na mão de uma outra pessoa que você talvez nem saiba qual é o tipo de educação que está trazendo para o seu filho, e quando você perceber, matos, espinhos e urtigas estão crescendo ali. Infelizmente, alguns pais deixam toda a educação do seu filho na mão de um professor, só que ele não sabe realmente o que o professor está ensinando. E, infelizmente, hoje em dia nós temos muitos professores com ideologias contrárias à Bíblia, professores com teor político bem esquerdista, com ideologias que são contrárias à Bíblia. E ele está passando tudo isso que ele tem para a cabeça do seu filho. E quando o seu filho chega em casa, e quando ele vai crescendo, chega na adolescência e a juventude, você vai perceber que o seu filho está cheio de mato, urtigas e espinhos. E você fica se perguntando, mas por que foi produzido isso na sua vida? Eu vou para a igreja todo domingo, eu sou um bom cristão. Mas o problema é que talvez você não agiu na educação do seu filho, apenas terceirizando a educação dele. E quando você vai perceber, na vida do seu filho já está rodeado de ideologias que ele abraçou, porque aquele professor fez um bom trabalho. Aquele professor, ele não foi preguiçoso e ele trabalhou e trabalhou na mentalidade do seu filho. É a mesma coisa que o youtuber. Ele está lá na internet, ele está trabalhando e trabalhando, não tendo preguiça de lançar ideologias contrárias à palavra de Deus. E o que acontece?
os filhos, sendo influenciados por esses youtubers, estão colhendo todo esse mato, todo esse espinho e toda essa urtiga. E nós, como pais, não podemos ter preguiça. Nós devemos estar ali para podar e cortar todos esses matos. Nós devemos estar presentes para trazer um muro de proteção. Lembra que o muro desse homem, do campo desse homem, estava caído em ruínas? Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos ali levantar esse muro de proteção, protegendo os nossos filhos de informações contrárias à palavra de Deus e fortalecendo eles sempre na palavra do Senhor. É isso que nós devemos fazer na educação dos nossos filhos. Precisamos ser pais presentes. Precisamos ser pais que estejam com os nossos filhos, brincando também com os nossos filhos, ganhando a atenção deles ali, mas não terceirizando toda a educação deles, porque isso vai ser prejudicial. Isso é um reflexo de preguiça. Olha só, perceba muito bem. Você não quer que matos, espinhos e urtigas cresçam também no seu casamento? Você precisa trabalhar no seu casamento. Você não quer que matos, urtigas e espinhos cresçam na área financeira da sua casa? Você precisa agir nisso. Quando nós nos colocamos ausentes, quando nós estamos ausentes de qualquer área da nossa vida, naturalmente vai crescer ali matos, espinhos e urtigas. Nós precisamos estar presentes. É isso que Salomão aprendeu. Um homem que não está presente, trabalhando no seu campo, matos, espinhos e urtigas irão crescer. Mas o homem que está trabalhando vai frutificar e vai trazer ali muitas frutas boas, verduras boas, a qual ele poderá então ali usufruir e a sua família usufruir também. Então ele fez esse passeio muito didático e ele aprendeu olhando o campo do preguiçoso. Outra coisa também, o preguiçoso é uma pessoa muito, muito arrogante. Ele se acha demais. Além de dar desculpas convincentes para não trabalhar, ele é uma pessoa que se mostra inteligentíssima. Olha só o que diz aí o capítulo 26, o versículo 16, diz assim: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Note muito bem que uma pessoa preguiçosa, ela se acha sábia e inteligente demais. Ela nunca coloca a sua mão para trabalhar, mas coloca sempre a sua boca para palpitar. É uma pessoa que palpita nisso, palpita naquilo, sempre está ali colocando seus palpites, mas nunca coloca a mão para trabalhar. Nunca se coloca à disposição para fazer o trabalho, sempre palpitando. Então é aquela pessoa preguiçosa que dá palpites em tudo, mas não se coloca para trabalhar. Então o preguiçoso ele é muito mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 sábios que sabem responder corretamente, que sabem trazer soluções ali para certas situações. Ele se acha muito sábio, ele se acha muito inteligente, então ele gosta de palpitar muito na vida de outras pessoas. Será que você não está sendo um palpiteiro que dá palpite em tudo? Dá palpite como alguém deve criar seu filho, dá palpite como que deve fazer alguma coisa, como deve ser o relacionamento de tal pessoa, o que tal pessoa deve fazer, mas nunca se coloca à disposição em ajudar. Talvez você está fazendo isso como um reflexo da preguiça que está impregnada no seu coração. Então nós devemos analisar o nosso coração para saber realmente se não existe ali uma raiz de preguiça em nossa vida, e essa raiz de preguiça nos leva a pensar que nós somos inteligentes demais e damos aí muitas desculpas muito convincentes. E aqui, meus irmãos, nós terminamos a nossa live aqui dentro sobre a preguiça. O que Provérbios nos fala sobre a vida de um preguiçoso. Um pouco para dormir, um pouco para se deitar, um pouco para bocejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Então, a vida do preguiçoso é dessa maneira. Uma vida ociosa, uma vida improdutiva, uma vida que ele fica simplesmente parado e não tem nenhum tipo de produção, ele nunca vai ver o penoso trabalho que as suas mãos podem realizar. É uma pessoa que gosta de sonhar, viaja na maionese, mas nunca vai obter ali aquilo que ele deseja, porque ele se recusa a trabalhar. Que não sejamos preguiçosos, que não sejamos preguiçosos com relação à nossa frequência
numa igreja, que não sejamos preguiçosos em relação ao estudo da palavra de Deus, que não sejamos preguiçosos em relação à nossa frequência na escola dominical, que não sejamos preguiçosos com relação à educação dos nossos filhos, que não sejamos preguiçosos com relação à boa maneira que devemos nos dar dentro do nosso casamento, nos relacionamentos com amigos, com outras pessoas, que não sejamos preguiçosos, porque a preguiça vai fazer com que coisas ruins nasçam dentro do casamento, dentro de nossa casa, dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso trabalho, na nossa vida. Produzirá matos, espinhos e urtigas. Que isso não cresça na sua vida. E não tenha preguiça de nos acompanhar nos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.